Salve pessoal, aqui vai mais um episódio do podcast Aquarismo para Todos. Tudo bem com vocês? Chegamos aqui ao episódio número 44 sobre ciclagem. Esse não estava programado, foi uma dica aqui de um amigo, mas é um tema já recorrente, né? Eu acabo falando de ciclo de nitrogênio, só que aqui eu vou aprofundar um pouco e vou falar um pouco, vou tentar detalhar melhor a questão do ciclo de nitrogênio, porque na verdade existe mais de uma forma de ciclagem de aquário. E como esse é um tema que o iniciante sempre tem algum tipo de dúvida, ou até gente que já tem alguma experiência, às vezes duvida um pouco das coisas e tal, ou quer descobrir um jeito diferente, saber prós e contras, eu achei que é legal. E eu queria também agradecer ao Carlos do blog do Aquariano pela sugestão. Ele está agora montando um aquário de bandeiras, né? Está fazendo os vídeos mostrando cada passo do aquário dele. E ele está usando um método específico de ciclagem. E aí ele falou assim, por que você não fala desse método? Já eu falo um pouco dele, tá? E acho que foi uma pauta bacana, tem tudo a ver com o que eu estou querendo fazer agora nas pautas daqui para frente. E eu espero que vocês gostem, é sempre bom trazer algum tipo de reflexão, ainda que seja uma coisa que você já saiba, de repente um novo olhar sobre uma coisa já batida, tá? Antes de mais nada, agradecer aí o pessoal que vem acompanhando a gente. São 44 episódios, o pessoal está sempre ouvindo, tem gente que começa agora, está maratonando. Eu fico feliz de poder estar ajudando aí as pessoas a lidarem melhor com seus aquários aí e tal, tá? O meu muito obrigado aí para todo mundo que está ouvindo. Lembrando que para quem quiser ver esse episódio é redundante, você já está ouvindo, né? Mas quem quiser ouvir os outros episódios, você encontra nas principais plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon, Apple Podcasts. Tem no YouTube também. Aí eu não sei, eu não escuto pelo YouTube. Eu sei que pelo site do YouTube dá pra ouvir. Não tem imagem nenhuma, fica só a capa do episódio, mas dá pra ouvir. Talvez no YouTube Music dê também. Eu não uso nenhum dos dois para ouvir podcast, então não sei dizer, tá? E também a gente tem um site, www.aquarismoparatodos.com.br. Você tem todos os episódios lá e também os textos que eu vou soltando a cada intervalo entre um podcast e outro. Na semana que não tem podcast, eu solto algum textinho de alguma coisa que aconteceu, alguma reflexão, algum caos, alguma coisa, tá? Então, que é uma newsletter. Você entra nesse site, você cadastra seu e-mail e sempre que sair um texto novo, um episódio novo, você recebe uma mensagem. Tá ok, gente? Sem mais delongas, vamos falar então de ciclagem de aquário. Falando agora de ciclagem, por que o tema ciclagem é tão importante? Eu já falei isso algumas vezes. A primeira vez que eu falei disso foi logo da primeira temporada, que eu explico o ciclo do nitrogênio, tá? E eu vou entrar nesse detalhe de novo. Mas assim, só resumindo, para quem de repente ainda tem algum tipo de dúvida, a ciclagem é o seguinte, é você preparar o seu aquário para poder receber os seres vivos que você vai colocar, seja peixe, planta, invertebrado, que seja, de forma que isso seja sustentável, tá? Lembrando o que eu falei já várias vezes, que o aquário é um sistema fechado, tá? Você não tem uma renovação igual um rio, que a água está passando e está levando, é um sistema fechado. Então, nesse sistema fechado, a matéria orgânica não foge dali para fora. Ainda que ela às vezes desapareça do aquário, vá para um filtro, né? Ela não some, ela fica no filtro, mas ela continua dentro do sistema. Essa água ainda está passando por ali, está dentro do sistema. Ela se transforma, tá? Dentro de ser apenas um dejeto, se transforma em várias coisas, mas ela continua ali. E à medida que você vai colocando alimento, vai colocando peixe, o que seja, você vai colocar mais matéria orgânica ali. Então, a ciclagem é você ter o aquário pronto para que essa matéria orgânica se transforme dentro do seu aquário, sem que isso constitua um perigo, alguma coisa nociva para os seres vivos que tem lá dentro. E, muito importante, que continue sendo um ambiente saudável, de tempos em tempos você elimine o excesso para ele continuar sustentável, porque assim, a matéria orgânica não vai desaparecer. Então você tem que, de certa forma, renovar o sistema, como na natureza você tem um rio levando as coisas para o mar, ou o que seja, tá? E basicamente, se essa matéria orgânica não se transformar dentro do aquário,
você pode ter um acúmulo de uma das partes, de uma das etapas da transformação dela, que aí você pode ser tóxico para os peixes ou tóxico para as plantas, o que seja. Então, daí a importância de você fazer essa ciclagem. Mas o que é essa ciclagem? Ciclagem é o que eu falo, a ciclagem do aquário é preparar o aquário para ele passar pelo ciclo do nitrogênio, ou seja, que toda a matéria orgânica que sobre nele passe por essa transformação, que é basicamente a base de nitrogênio, para que isso seja reaproveitado, eliminado, etc. e tal, né? Então, como eu já falei algumas vezes, qual que são essas etapas desse ciclo do nitrogênio? Tá? Você tem a matéria orgânica, tem um resto de comida, você tem ali o cocô do seu peixe, o que seja, alguma coisa que sobe, até um peixe morto, dependendo do caso. Isso fica ali no aquário, tá? Isso aí, como qualquer matéria orgânica em qualquer lugar, é o que a gente chama de apodrecer, ela degrada, tá? Esse apodrecer ali, na verdade, é o seguinte: algumas bactérias, tá, que estão presentes ali, elas vão se alimentar disso daí, e como resultado desse processo de ela se alimentar daquela matéria orgânica, dela consumir essa matéria orgânica, ela libera, o resultado disso é a liberação de uma substância chamada amônia, tá? E a amônia é altamente tóxica para os seres vivos. Então isso aí, se for acumulando, as bactérias vão fazendo essa degradação. Se for acumulando essa amônia vai matar tudo, né? Só que depois, com a presença de amônia no aquário, começa a proliferar uma outra bactéria, que são as nitrossomonas, tá? Que elas consomem essa amônia, e como resultado desse consumo de amônia, a substância resultante é um nitrito, tá? Que é uma outra molécula aí baseada em nitrogênio, tá? A amônia é uma molécula de nitrogênio com hidrogênio, e essa molécula do nitrito é de nitrogênio com oxigênio, tá? Que também é tóxico, tá? Dependendo aí tem várias questões de concentração, etc. Mas o nitrito também é tóxico. Isso aí eu lembro que na época que eu tive aquário marinho era quase um palavrão. Nitrito, o cara tinha que fugir de nitrito. Mas no aquário de água doce também. Aí esse nitrito vai acumulando, e aí a presença do nitrito faz com que prolifere um outro tipo de bactéria, que eu aprendi como Nitrobacter na época. Eu não sei se tem algum nome hoje diferente, né? Na minha pesquisa falou de Nitrospira, mas eu chamo de Nitrobacter. A Nitrobacter, ela vai consumir o nitrito e vai transformar em nitrato, né? Aí pra galera de química, ele vai ganhar um átomozinho de oxigênio aí, vai de NO2 para NO3, tá? E o nitrato é muito menos tóxico para os peixes, tá? E, ao mesmo tempo, ele é um insumo de nitrogênio para os vegetais, para as algas, plantas, etc. Tá? Então, uma vez que você começa a acumular nitrato, esse nitrato, em parte, é consumido pelo fitoplâncton do aquário, ou então pelas plantas do aquário, né? E aí vai todo o ciclo de isso aí, depois nitrato, fosfato, etc e tal, e segue, tá? Até que chega um ponto que esse nitrato começa a acumular demais. E aí, spoiler, tá? É o momento que a gente sabe que tem que fazer uma troca parcial. Mais pra frente eu vou falar de novo da TPA, tá? Mas é isso, a matéria não desaparece, ela vai sendo convertida até que chega nesse ponto. E aí, voltando, o que é a ciclagem? Eu falei aqui do ciclo de nitrogênio, mas eu expliquei que é a ciclagem. A ciclagem é o seguinte: é você popular o seu sistema, ou seja, aquário mais filtro, com uma quantidade tal dessas bactérias, de forma que isso aconteça sem que nunca chegue a um nível que seja tóxico para os peixes. Então, ou seja, a matéria orgânica vai cair, vai virar amônia, a amônia vai virar nitrito, o nitrito vai virar nitrato, ele vai ser absorvido, sem que nunca a concentração ultrapasse um nível que seja prejudicial para qualquer um dos seres vivos do seu aquário. Isso é a ciclagem. Que quando você monta o aquário, a caixa de vidro, coloca ali, você tem zero de bactéria. Então você tem que ter alguma forma de colonizar o teu sistema com essas bactérias, que são as tais bactérias benéficas que todo mundo fala. São essas bactérias aí que fazem essa conversão, tá? E onde que ficam essas bactérias? Elas normalmente ficam nas rochas, nas paredes, na decoração de modo geral. E para quem tem filtro com alguns tipos de rocha, fica nessas rochas desse filtro. O que são essas rochas do filtro? As mídias biológicas. São
são como se fossem pedras bastante porosas, onde você aumenta você coloca uma determinada concentração de bactérias que a água passa por ali e elas vão consumindo essas substâncias aí. Daí essa busca das pessoas, será que essa mídia é boa? O que é essa mídia ser boa? É uma mídia que seja propícia para a colonização das bactérias e que seja preferência porosa para ter uma grande quantidade dessas bactérias. E você tendo uma colônia maior dessas bactérias, você é capaz de consumir a maior quantidade de amônia, nitrito, nitrato que seja no teu ambiente aí, né? Só que assim, um grande mito que o pessoal fala é o seguinte: vou maximizar a quantidade de mídia aqui. Claro, você pode botar um caminhão de mídia, mas só que chega um certo ponto que você não vai ter amônia, nitrito, nitrato suficiente para toda a mídia que você tem. Então chega um certo ponto que a mídia que você vai colocar tá sobrando, né? Qual que é esse ponto? Não sei. Não sei. Tá? Existe gente que calcula isso e tal. É assim, eu tendo a seguir a especificação dos filtros, etc e tal, e tento observar o aquário para ver se eu coloquei demais ou não coloquei demais essas mídias. Eu já contei um caso aqui que eu estava com 2 filtros e eu percebi que não estava fazendo tanta diferença. Por quê? Eu estava com uma quantidade de mídia que talvez fosse mais do que o necessário para a quantidade de peixe que eu tinha. E daí por conta disso, eu falei, cara, não sei se eu tenho coisa demais. Eu fiz um exercício aqui, aí depois vejo uma newsletter da semana que vem, mas eu fiz um exercício aqui de reduzir e agora eu tô vendo que eu tô com a filtragem insuficiente. Vou ter que aumentar a minha filtragem, porque eu tô chegando a níveis elevados de nitrato. Aí você tem muito nitrato disponível que as plantas não estejam consumindo, nem a TPA. Aí o que acontece? Começa a ter alimento para as aulas, né? Então, para as algas, desculpa, falei aulas, mas algas, né? Então esse é um equilíbrio que você tenta chegar aí, tá? Isso tudo eu já falei. Eu vou voltar a esse assunto, que eu vou ter um episódio sobre filtragem, tá? Então eu prometo a vocês que eu vou estudar um pouco mais a questão de quantidade de mídia nesse meio tempo, tá? Hoje eu tô falando da importância da ciclagem e dos tipos de ciclagem, tá? E quais são esses tipos de ciclagem disponíveis aí que a gente tem, né? Eu tenho alguns tipos de... Pensa o seguinte, eu coloco lá, montei o aquário, botei decoração, ou pra galera que tem tanque bare bottom, assim, não botei areia nenhuma, botei só objeto, eu não botei nada, né? Mas eu vou botar ser vivo ali. Eu tenho que rodar aquilo ali, vou botar ser vivo, alguma coisa. E eu tenho que começar por algum lugar, né, pra poder colonizar isso daí. Eu vou falar de, basicamente, 3 formas de fazer isso, tá? Primeira forma disso é o mais trivial, que é como falavam pra gente fazer desde quando eu comecei no aquarismo, década de 80. É como mandavam fazer, ou seja, mandavam pra mim o seguinte, ó, aqui tá o teu aquário, aqui tá o anticloro, aqui estão os peixes, as plantas. Vai lá, monta aí, pinga o anticloro, espera 15 minutos e coloca os peixes. Ou seja, é a ciclagem com peixes. O que é essa ciclagem com peixe? Você vai colocar tudo ali, o ambiente vai estar estéril, você vai soltar os peixes. E esses peixes vão liberar alguma quantidade de matéria orgânica que vai virar amônia, pequena quantidade de amônia, matéria orgânica vai virar amônia ali. E aí você vai começar a ter as bactérias ali, né? Qual que é o grande problema disso? Na hora que o peixe começar a liberar amônia ou sobrar um restinho de comida, eu não vou ter nada ali para metabolizar isso. Então, ou seja, com um determinado tempo, esse aquário vai chegar a um certo pico de amônia. E aí não tem jeito. Para você não perder esses peixes que você acabou de colocar, quando você monta o aquário já com os peixes, você vai ter que fazer trocas frequentes de água. E aí o pessoal que não gosta de TPA, desculpa, se você for ciclar com peixes, recomendo trocar pelo menos 20, 30% da água do teu aquário a cada 3 dias. Quanto tempo? Tem 2 formas de fazer. Às vezes que eu fiz isso, eu fiz, sei lá, ao longo de 15 dias, e depois fiz um teste de amônia. Mas você pode fazer o seguinte, você passa 3 dias, você testa amônia, troca. Passa mais 3 dias, testa amônia, troca. É mais trabalhoso. Mas aí você vai controlando a quantidade de amônia a ponto de ela não se tornar tóxica. Eu sei que no mercado existe um indicador em tempo real de amônia. Eu não sei qual fabricante, eu sei que isso é importado. Você coloca um negocinho dentro da água
Ele tá o tempo todo medindo a amônia ali. Aí, em determinado momento, o ponteiro vai chegando perto do amarelo, é porque a amônia já tá chegando num ponto já crítico. Aí você tem que trocar a água. Isso aí eu acho que deve ser muito útil, especialmente para quem tem aquário de quarentena, fazendo alguma medicação e de repente não dá para você ficar vendo amônia e você não tem... Às vezes você não tem mídia biológica, você tá com um filtro de espuma ali rodando, você montou correndo. Aí eu acho que pode ser útil. Eu nunca usei, mas eu conheço gente que fala que funciona, tá? Qual que é o grande problema desse método de ciclagem de aquário? Você estressa os peixes, né? Especialmente se você não testa, se você vai no empiricamente trocando a cada X dias, pode ser que acumule mais amônia do que você imagina e o peixe não fica legal, né? Isso faz mal ao peixe, e aí nisso cai a imunidade do peixe, ele pode estar suscetível a alguma doença, alguma coisa. Então, você estressa o peixe, pode até perder peixe nessa história, né? E aí, o outro ponto é, se você for fazer ciclagem com peixe, escolha peixes resistentes. Aí, coitado do Paulistinha, porque o Paulistinha é um campeão disso aí. Paulistinha, Bolinésia, são peixes que são campeões de ciclagem de aquário. E até, às vezes, até o Otocínclos também, que eu nem acho tão resistente assim, tá? Então, isso é um problema. Tá? Essa ciclagem, você tem que tomar cuidado e para você poder esse tipo de coisa. Como que eu faço para, de repente, minimizar o risco disso aí? De repente não enche de peixe, coloca 2, 3 peixes ali. E aí isso é até uma recomendação que eu já dei em outros episódios, para nunca botar o total de peixe de cara, vai botando aos poucos, tá? A não ser que seja carro, por exemplo, neon. Você não vai botar neon de 2 em 2, você vai botar um cardume de 10. Mas é um peixe pequeno, dá para colocar, mas não para ciclagem com peixe, por favor, né? O neon não é tão sensível, mas também não é tão resistente assim, tá? Outra coisa que você pode fazer para atenuar é você usar aqueles produtos que usa para eliminar cloro da água, aqueles condicionadores de água, eles também atuam na amônia, tá? Transforma amônia em amônio, que é menos tóxico. Então uma forma também, que o pessoal gosta do Siquem Prime, mas eu estou usando atualmente o Pure Aqua da Basiflora, tá? É o que eu estou usando aqui direto. Então vale também, de X em X tempo, coloca um pouquinho ali, ajuda a estabilizar. E vai mantendo essas trocas aí, ou vai testando até você conseguir estabilizar o aquário, né? Esse é um dos métodos, que é o mais empírico, mais arriscado, que muita gente faz sem saber o que está fazendo, né? Existe o segundo método para falar, que é o que eu tenho usado ultimamente aqui, tá? Os aquários que eu montei do zero, os últimos aquários que eu montei do zero, eu usei, que é o Fishless Cycle, né? A ciclagem sem peixes. Como é que é essa ciclagem sem peixe? Você monta o aquário com tudo menos peixe. No caso aqui, eu coloco peixe, peixe não. Eu coloco o hardscape e tal, coloco as plantas e deixo o aquário rodando, neutralizo o cloro e tal, e deixo o aquário rodando com luz, com tudo, sem peixe, tá? E aí, normalmente tem gente que coloca uma fonte de amônia, coloca um floquinho de comida, alguma coisa assim. Tem gente que pinga amônia, compra um produto. Eu basicamente não coloco nada, porque a própria folha das plantas, uma ou outra vai apodrecer ali e já vai começar. Eu acho mais tranquilo, né? E aí, com a decomposição do que está ali, você vai formando essa colônia. O problema disso é que demora um pouco mais, tá? Demora, assim, de 3 a 6 semanas para ficar, se você não usar um acelerador biológico, tá? Eu já fiz sem acelerador e já fiz com acelerador, tá? O aquário que eu montei em 2019, que é o primeiro aquário que eu quis ter discos, tive um que vingou, mas não era o aquário ideal, depois eu montei o maior. Eu fiz isso, eu montei o aquário, botei um temporizador para luz, botei o filtro rodando e viajei, foi nas férias, fiquei um mês fora, voltei, quando eu voltei eu testei, já tinha alga, eu tava com diatomácea, né, com alga marrom, já tava com uns níveis ok de amônia, de nitrito, aí eu botei uns otocínclos ali para se divertirem com as algas e fui botando peixe aos pouquinhos, funcionou. Mas uma forma de colocar você coloca ali alguma fonte de amônia, vai testando, né? A mesma coisa que eu falei do de cima, só que provavelmente você não vai ter esse pico violento que tem na ciclagem com peixe. Mas vai testando. Eu, particularmente, não testava, tá, gente? Eu deixava rodando uns 15 dias, aí depois de uns 15 dias é que eu checava ali pra ver se tinha alguma coisa e tal.
E normalmente o meu marcador para isso é ver se começava a surgir alga. Por quê? Se começa a surgir alga, é que eu já tenho uma certa quantidade de nitrato, que aquelas plantas ali já não estão dando conta. E aí começa a proliferar alga ali, tem um certo acúmulo. Então é hora de fazer TPA e começar a botar peixe aos poucos, tá? Limpo e começa a fazer peixe aos poucos. É uma forma de fazer. É sinal de que eu tô com nitrato ali e beleza. Mas você pode fazer testando também e tranquilo. O bom desse método é que ele é extremamente seguro, porque os peixes só vão entrar quando tiver relativamente ciclado, né? E ele é estável. Agora, o ponto negativo é que você, dependendo do aquário que você for montar, você vai lidar com alga, né? Esse meu esquema aí acaba tendo alguma coisa de alga aí, né? A não ser que você fique testando direto ali e tal. No meu caso, eu montei, viajei e fui ver na volta ali, tá? E aí tem um terceiro método, que foi a provocação do Carlos, tá? Eu vou deixar o link aqui da postagem dele. Ele fez uma postagem no blog e tem feito lá no Instagram dele também, tá? Que é o Dark Start Method, que eu nunca fiz, que é a ciclagem no escuro, tá? Depois você vai ver, o Carlos postou um guia completo de como fazer o Dark Start, tá? E qual que é o legal do Dark Start? Você monta com substrato fértil, bota o hardscape, mas não põe nem luz, nem fauna, nada, tá? Então você vai deixar o aquário rodando, tá? E ele vai colonizando ali, então não tem luz ali e tal. Você vai deixando o aquário rodar. E aí o bom disso é o seguinte, você vai colonizar com as bactérias sem ter o problema de alga. Aquele que eu falei ali do fishless, que você tem alga, aqui não, aqui você não tem problema de alga. Então esse método é muito usado para quem vai ter uns plantadões mais high-tech, mais cuidadosos e tal. Então essa é a grande vantagem, você não tem problema de alga. E assim, você com um substrato fértil, ele já vai estar atuando ali, vai estar soltando, já vai estar soltando nutrientes na água. E aí quando você colocar as plantas, você já vai ter bastante nutriente disponível para as plantas. E aí se você não pesar a mão aí na iluminação ou coisa assim, você provavelmente não vai ter problema com alga. A planta já vai chegar, já vai consumir na hora que você colocar. E você não vai ter problema com alga. Mas você tem que ter paciência, porque antes você tem que deixar o aquário assim em torno de um mês e meio até botar as plantas, tá? E você tem que ficar testando, obviamente testando, você só vai entrar com as plantas quando você tiver amônio e nitrito zerado ali, tá? Se você quiser acelerar um pouquinho, você pode pingar uma fonte de amônia líquida ali para poder acelerar o processo, mas você vai monitorando aquilo dali, tá? Isso daí aí você vai ter essa informação. Se quiser mais detalhes, vai lá no post do Carlos, que está aqui no link do episódio, tem lá um pouco mais no detalhe, não quis queimar também, queimar pauta com isso, né? E tem um outro método que eu fiz no meu último aquário, que eu chamo de Seeded Method, que é o seguinte, você monta um aquário novo usando mídia com bactérias já de um outro aquário. Foi quando eu fiz o upgrade de aquário aqui em casa, né? Eu tinha um aquário menor, eu tinha um aquário de 125 litros, montei um de 225. Eu não tinha tempo de maturar, eu estava trocando um pelo outro, não tinha nem espaço. Então o que eu fiz? Eu tinha no meu canister já as mídias todas colonizadas, eu montei o aquário novo, montei tudo, botei para rodar e eu transferi essas mídias colonizadas para o filtro novo. Eu tinha trocado de filtro também, né? Poderia ter botado algum tipo de hardscape do aquário antigo, seria bom também, mas eu não botei, botei tudo novo, né? E aí, essa mídia que você está colocando já dá um head start ali de bactérias, você já tem uma quantidade razoável de bactéria. Então, com isso, se eu não fizesse nada, a minha ciclagem já seria no máximo 2 semanas, ao invés de, sei lá, do mês e meio do outro método. Então, já começa assim. Como eu não ia ter tempo para esperar também, eu já taquei os peixes lá dentro, eu entrei com acelerador biológico, para não ter tipo de problema com picos de amônio, nitrito, etc. Tá? O problema é o seguinte, se você tiver algum peixe doente, alguma coisa ali, rodando no sistema, você vai levar de um sistema para o outro, mas tudo bem, né? Mas no meu caso, eu indico você usar os aceleradores biológicos. O que são aceleradores biológicos? São uns produtos que ou trazem a bactéria ali meio dormente, ou, sabe, normalmente é bactéria nitrificante viva, tá? Que aí você vai colocar aquelas bactérias, elas vão se fixar. Você, em vez de esperar elas se multiplicarem, você já entra com as bactérias ali, elas vão se fixar e tal.
Isso acelera demais o processo. E nos meus casos aqui, quando eu precisei fazer o upgrade de aquário em 2021 e quando eu dei uma geral no aquário esse ano, foi fundamental. Porque aí eu não tive nenhum problema de perda. Tive que montar um aquário rápido. Foi ótimo, né? Só que aquilo, eu não sei dizer qual o produto. Não, porque o da Siquem é melhor, que é importado. Não, o da Tetra é muito bom. Não, porque o da Power Fert ou da Basiflora é... Não sei. Aí é confiança. Eu confio que o fabricante está dizendo, está colocando as bactérias ali. E o único jeito de eu saber se está funcionando ou não é fazendo teste. Não tem jeito. Aí eu tenho que testar a água ali. Eu tenho que ver se está tudo ok. Não tem jeito. Eu tenho que testar para ver se está funcionando ali. Você tem que confiar na marca e tal. Eu não tive nenhum problema com isso ainda. Então eu já usei os da Siquem e já usei os da Basiflora. Tá? Atualmente eu tenho o da Basiflora ali. Eu fiz um teste aqui. O Robson me deu uma amostra grátis disso aqui. E eu comecei a usar o da Basiflora. Que funciona igual o da Siquem e custa muito menos. Então, e é um incentivo à indústria nacional aqui. Isso aqui não é uma propaganda paga pelo Robson de jeito nenhum. É porque eu realmente testei e o uso dele. Acredito que outros fabricantes nacionais sejam muito bons também, porque não tem ninguém brincando nesse mercado. Até porque hoje em dia com a internet você se queimar com uma coisa que não funciona é rápido, né? Mas é isso. O ponto é que você fazer esse método aí. Eu não indico você fazer só levando as mídias, a não ser que seja um aquário do mesmo tamanho, uma coisa assim. Eu recomendo você usar e você vai gastar um dinheiro ali com aquele acelerador ali. Mas eu acho que acelerador biológico, eu acho que não é um custo, é um investimento. É uma coisa para você manter a saúde do aquário. Eu, quando faço umas TPAs muito grandes aqui, às vezes, não sei se por superstição ou não, eu entro com um pouquinho ali para ajudar, porque sempre tem algum tipo de perda ali, tá? Então, basicamente, os métodos, eu falei 3 são 4 métodos, né? Porque esse último nem considera que seja um método em si, mas enfim. Mas vale a pena colocar, né? Mas assim, basicamente, você tem... Dura ali, ou o instantâneo, no caso desses seeds aí que você entra com o biológico, até demora, sei lá, umas 6 semanas se for o Dark Start. Vai depender da sua necessidade. Então, por exemplo, você vai migrar um aquário, você pode esperar, beleza. Não pode esperar, entra com o acelerador. Não, mas eu quero um aquário que seja completamente livre de alga para começar um plantadão bem bonito. Aí, de repente, vale pegar o Dark Start, que eu acho que é um método legal, tá? A questão de você ter testador de amônia no aquário é legal. Nunca testei, mas aí algumas pessoas falaram que funciona. Não vou botar minha mão no fogo. Mas acho que seria uma coisa interessante. Um dia, quem sabe, eu testo isso. Eu coloco, eu ponho aqui para testar, para ver. Eu faço uma ciclagem nessa com peixe existente para testar. Mas eu infelizmente não tenho tempo de fazer esses testes para poder colocar. Mas assim, espero que você esteja entendido, tá, gente? As diferenças aqui, você tem vários métodos, mas é bom vocês entenderem a importância, o que vocês estão fazendo, ou seja, que bactérias são essas que vocês estão colocando ali, e entender o principal, tá? Que a matéria orgânica não some. No final das contas, você vai ter um nitrato, e o nitrato vai acumular. Vai ter alguma coisa consumida por planta? Vai, mas depois de um certo tempo vai sobrar e aí você vai começar a ter as algas proliferando porque você está dando insumo para ela viver. E como eu já falei num programa aqui falando de fertilização, a alga ela precisa de muito menos coisa do que a planta. Então se tiver alguma coisinha ali que é um excesso de nitrato, já é o suficiente para ela aparecer ali e te dar uma dor de cabeça. E foi assim que eu descobri aqui em casa que a minha filtragem não está boa o suficiente. Eu tô acumulando nitrato mais rápido do que eu gostaria, tá? Então assim, não pensem que desaparece. Como é que eu faço para tirar isso? Troca parcial e limpar as mídias mecânicas. Trocar perlon, limpar a esponja. É isso que você mantém sob controle, tá? Não tem mágica, tá, gente? Não tem mágica. Essa coisa de, aquário com sujeira, natural. Cara, não tem mágica. Mas enfim, cada um faz o que achar melhor, ok? Vamos para as considerações finais.
Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse programa aqui, desse episódio. Não estava nos meus planos, naquela relação que eu postei lá, não estava nos meus planos fazer. Mas foi uma ótima dica do Carlos para falar sobre isso. Vai complementar muito o programa que eu vou falar de filtragem. Então eu vou poder falar menos de ciclagem, falar mais dos diferentes tipos de filtro, das funções, etc e tal. Tá? Vai ter um programa de filtragem. O de jumbo tá a caminho, tá? Provavelmente vai ser daqui a 15 dias. Eu já passei a pauta, já tive algumas boas contribuições aqui. O de jumbo tá a caminho. Vai ter esse de filtragem também. Eu provavelmente vou deixar o de jumbo para depois do de filtragem, para poder manter o raciocínio, tá? Mas segue tudo como planejado, né? As outras pautas estão ali, né? Obrigado por ter chegado até aqui. 30 minutos de falação. Porra, obrigado aí. Agradeço a confiança. Semana que vem, newsletter. E daqui a 15 dias, o programa provavelmente de filtragem. Ok, gente? Um abraço para todo mundo. Qualquer coisa, manda mensagem. O meu e-mail aqui é aquarismoparatodospodcast@gmail.com. Entra no nosso grupo de WhatsApp. Lá no site tem um link para o nosso grupo de WhatsApp. Ou então mande direct pelo Instagram. Sendo que direct pelo Instagram... eu tenho acessado bem pouco, tá? Então, assim, se eu demorar um pouco, eu peço desculpas, mas eu tenho evitado usar Instagram. Eu ando meio sem tempo, aí o primeiro a cair o Instagram, que é uma das maiores distrações aqui, tá? Mas é mais fácil mandar e-mail ou então entrar no contato no WhatsApp. Um abraço para todo mundo aí, até semana que vem com newsletter, até daqui a 15 dias com mais um episódio aí. Tchau, tchau.